Iniciamos. Deu certo, boa noite a todos. Em nome da Comissão de Direito Ambiental da OAB-MG, quero agradecer a todos presentes e também à doutora Marcela Vitoriano, que fará, né, uma apresentação para nós nesse momento sobre a reestruturação do CISEMA, né, reestruturação que teve aí no ano passado, alterando de maneira significativa as competências e reestruturando o sistema estadual, né, de meio ambiente. Quero agradecer a todos da comissão que fazem valer esse programa, que nós acreditamos e que tendemos aí a fortalecer a cada mês, no programa 1/4 Direito Ambiental, que dá essa oportunidade de nós discutirmos de maneira ainda concentrada, né, compactada em 15 minutos, assuntos que são de extrema relevância para o nosso dia a dia no direito ambiental em Minas Gerais. Doutora Marcela, fique à vontade, você tem aí a palavra, se quiser também fazer alguma apresentação, a palavra é sua, pelos próximos 15 minutos ou um pouco mais. Tá bom. Boa noite a todos e bom revê-los, né? Saudade aí dos encontros presenciais. Eu vou compartilhar a tela e vou tentar, né, fazer aí em 15 minutos. Deixa eu ver se vai aparecer. Isso, Leandro Eustáquio. Deu para ver agora? Está aparecendo. Ok. Bom, primeiramente, todos já sabem, né, que teve alteração ano passado, em 2023, com a Lei 24.313, mas antes de falar, adentrar, eu só queria relembrar aí o que é, né, o CISEMA, porque a gente tem o costume de falar que o CISEMA se compõe somente pela SEMAD e as 3 casas, né, que são as entidades da administração indireta. Mas, na verdade, lá no artigo 3º da Lei 21.972, que aqui regula o Sistema Estadual de Meio Ambiente, ela vai trazer que o COPAM, o CRH, a Polícia Militar Ambiental e também os comitês e agências de bacias hidrográficas compõem todo esse sistema, né, esse sistema estadual. Lembrando também que não está no artigo 3º, não integra exatamente o CISEMA de forma expressa, né, mas a ARSAI, que é a agência reguladora aí de saneamento no estado, ela hoje, atualmente, ela é vinculada à SEMAD, porque desde 2016, com uma das alterações que houve, né, no Poder Executivo, a pasta aí de saneamento básico foi incorporada na SEMAD. Hoje nós temos uma subsecretaria específica de saneamento básico, e que antes era da antiga CEDRU, depois passou para a CERCI, e finalmente veio para a SEMAD. Então, só para relembrar essas questões, né? IEF, FEAM, IEF e IGAM são autarquias, e a FEAM, a fundação. Lembrando que o IEF é o mais antigo, né, desde 1962, e depois veio a FEAM e, por fim, o IGAM em 97. Então, hoje, essa é a estrutura, toda a estrutura do CISEMA hoje. Mas, quando eu for falar aqui na apresentação, basicamente, eu vou estar falando do órgão central, a SEMAD, que é a coordenadora do sistema, e das 3 casas que, como a gente costuma falar na prática. Antes de falar especificamente da Lei 24.313, eu quero só relembrar que houve algumas alterações nos últimos governos, né, o que é um pouco praxe, né, na nossa política. A cada governo,
altera-se, né, toda a estrutura. Normalmente acontece isso no plano nacional e também acontece aqui nos estados. Então, em 2011, no governo Anastasia, nós tivemos um desenho, né, do sistema, de toda a agenda ambiental com a Lei Delegada 180. Nessa época, a gente até teve a Lei Delegada 178, que tratava ali do Copan. Posteriormente, no governo Pimentel, em 2016, a gente teve uma lei específica, também de reforma administrativa, e foi criado por uma iniciativa interna, política, da secretaria, né, e não a partir tanto de uma iniciativa do governador, de se mudar todo o arranjo do CISEMA. E aí foi editada a Lei 21.972, que é a que traz hoje a atual estrutura, né, do CISEMA, os principais ali objetivos, instrumentos, né, toda a organização básica, e traz também o novo modelo, que já não é tão novo mais, de licenciamento. Então, essa reforma de 2016, ela realmente foi um marco dentro da política estadual, né? Porque alterou ali todo aquele modelo que a gente tinha. Hoje nós temos o LAS, toda a tramitação do licenciamento, ela foi também com base nessa lei. E aí, a lei do ano passado, a 24.313, que já foi a segunda alteração aí do Poder Executivo no governo Zema, ela trouxe alguns dispositivos alterando a lei 21.972. E como a gente sabe, assim, o que mais importante que a lei trouxe foi a mudança do licenciamento, né? A competência do licenciamento, ela retornou para a FEAM, que era originariamente da FEAM, e saiu da SEMAD. Então, esse foi o principal ponto, né? Principalmente aí para quem atua na área ambiental, mas nós tivemos várias outras modificações. Então, eu vou falar aqui de forma bem geral, né, por causa dos pontos, e depois, se der, a gente trabalha mais especificamente com o organograma de cada casa e as competências de forma mais detalhada. Bom, a SEMAD, então, ela deixa de ter a competência para o licenciamento e, consequentemente, as superintendências regionais, que as antigas SUPRANs, hoje recebem uma nova nomenclatura, são chamadas unidades regionais de regularização ambiental, e elas passam ali a ser unidades da FEAM, unidades administrativas da FEAM, e não mais da SEMAD. O que a gente observa também é que a SEMAD, ela ampliou muito as suas competências, e as competências hoje da SEMAD, que ela recebeu competências da FEAM, e também algumas mudanças em relação ao que a SEMAD já vinha fazendo, né, algumas ajustes mesmo em relação à estrutura, e ficou mais claro por esse desenho que a SEMAD, ela de fato, ela concentra mais as competências relacionadas à política ambiental, e nem tanto mais aos instrumentos de comando e controle, né, o licenciamento e a fiscalização. Ela permanece com a fiscalização, mas sai o licenciamento. Tirando a fiscalização, as demais atribuições são todas voltadas mesmo para política e gestão ambiental. Então, nesse sentido, a SEMAD, ela pega as competências da FEAM que eram relacionadas aos estudos ambientais, aos monitoramento de qualidade ambiental, emissões atmosféricas, e algo que a FEAM já vinha trabalhando um certo tempo e estava dando destaque para essa casa, que eram os planos, né, os diagnósticos em relação às mudanças climáticas, né. A gente sabe que Minas está sendo aí pioneira e com grandes coisas, diagnósticos e ações, e até mesmo articulações internacionais nesse setor. Então, essa questão ela vai para a SEMAD. Essas são realmente as principais mudanças. Outro segundo ponto é que as SUPRANs, além delas perderem a nomenclatura e não estarem mais vinculadas à SEMAD e fazerem parte agora da FEAM, elas ganham uma nova territorialização. Ou seja, já não são mais aqueles municípios que compõem cada unidade regional. Há ali um novo desenho do Estado. Além disso, no âmbito, quando foi tramitada a Lei 24.313,
houve ali alteração, né, no processo legislativo, e a Assembleia propôs a criação de mais 2 unidades regionais, antigas SUPRANS. Então, nós temos hoje um total de 12 unidades regionais aí previstas, embora na Lei 21.972, ela tinha a previsão que seria poderia ser até de, no máximo, 17 regionais, né? Mas hoje, com essa alteração, a lei previu de forma clara que nós temos ali 12 regionais já para serem implementadas. Outro ponto que foi falado, que houve até assim uma discussão, principalmente interna no âmbito do CISEMA, a mudança, né, da política estadual de florestas plantadas, que antes era muito ali relacionada à SEMAD, ao IEF, e agora passou para a SEAPA. Bom, falar um pouco da territorialização, da nova territorialização. Nós temos aqui o mapa, né, da antiga configuração das SUPRANS. São 10 SUPRANS, e esse mapa, ele agora já não vale mais, né? Ele foi reformulado. Hoje nós temos aqui, pela nova territorialização, a gente observa, né, um reajuste dos municípios. Em vermelho está delimitado o antigo território, né, da SUPRANS, e agora, em colorido, nós temos o novo desenho. Continua sendo 10 regionais, foram 12, mas 2 ainda não implantadas. Os decretos trouxeram essa previsão, né, de que elas seriam implantadas de forma gradual, até mesmo por uma questão financeira e de logística, né? Mas hoje nós temos esse rearranjo ali em termos de territórios, e isso gera, né, uma certa mudança, porque esses processos de municípios que foram ali realocados passam a ser também redistribuídos para nova unidade regional. Um ponto interessante aqui no mapa, vocês podem observar que a SUPRAN Central Metropolitana houve uma redução significativa do seu território, né? Foi uma redução de 40 municípios, né? A gente sabe que a SUPRAN Central, ela sempre foi ali sobrecarregada, né? Por conta de estar ali, contemplar, né, a região metropolitana e onde fica a maior parte das atividades econômicas. Então, a gente teve esse novo rearranjo. Voltando aqui, nós temos dessas 12 unidades regionais, a unidade do Caparaó, que vai ter sede em Manhuaçu e Sudoeste, em Passos, que são as que a legislação fala que elas serão implantadas de forma gradual. Tanto as unidades regionais de regularização ambiental, chamadas de URA agora, e não mais SUPRANS, e as unidades regionais de fiscalização. Alto Paranaíba, como a gente já sabe que estava, né, em processo mesmo de implementação, o decreto, ele trouxe uma regra de transição. Eu não falei o número dos decretos, vou corrigir. O decreto 48.707 vai trazer a estrutura, né, toda a organização da FEAM, e o 48.706, o da SEMAD. Então, nos decretos, vai lá constar que a URA Triângulo Mineiro, ela vai exercer provisoriamente as competências da URA Alto Paranaíba até que ela seja completamente implantada. Lembrando aqui que esse esboço de unidade regional que está no decreto da SEMAD, ele é aplicado, então, para as URAs da FEAM, para as unidades regionais de fiscalização vinculadas à SEMAD, porque com essa quebra, né, das competências de licenciamento e fiscalização, cada uma em entidades diferentes, o que aconteceu? As unidades regionais de fiscalização, elas ficaram vinculadas à SEMAD, enquanto as de regularização à FEAM. E com isso, nós temos aí essas unidades regionais no âmbito de cada
cada uma dessas casas, e também nós temos as unidades regionais do IGAN, né, as URGAs, que vão observar essa nova territorialização que está no decreto da SEMAD. Mas elas não se aplicam à territorialização das unidades regionais do IEF, né, as URF-BIOS, que aí permanece como a territorialização própria mesmo do IEF, como já tradicionalmente, né. Outro ponto que, assim, teve importante alteração e que houve muito questionamento quando saiu a alteração, perguntaram-se, né, e como vai acontecer com a SUPRE, né, que a SUPRE virou aí uma referência, né, os processos de licenciamento ali mais complexos e mais sensíveis estavam ali em tramitação na Superintendência de Projetos Prioritários, e aí veio o questionamento, se não haveria uma unidade específica para tramitar esses processos relacionados aos projetos prioritários. E houve aí uma mudança em dois sentidos, tanto para a definição de competência, tanto para a própria definição do que seria projeto prioritário. Hoje, a definição de projeto prioritário, ela continua sendo o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, mas somente para empreendimento privado. E hoje, o presidente da FEAM, ele vai ali reconhecer se for empreendimento público. A diferença que nós temos hoje é que essas unidades regionais, as URAs, elas passam a assumir a competência, né, a regra geral é essa, para tramitar e para analisar esses processos de licenciamento de projetos prioritários. Os que já estavam ali em tramitação na SUPRE, eles vão continuar em tramitação na sede, né? Quando a gente fala na sede aqui em Belo Horizonte, na cidade administrativa, na Diretoria de Gestão Regional, a DGR, que vai ali acompanhar esses processos. Então, essa é a regra, mas a legislação, ela permite, o decreto trouxe a possibilidade do DGR, do Diretor de Gestão Regional, avocar esses projetos prioritários. Então, em algumas situações que ele avocar, esses processos vêm para a sede e são ali tramitados ali na DGR. Por fim, eu queria falar em relação à mudança do CISEMA, toda a alteração, lembrando que o Copan, ele não sofreu alteração significativa, né, das suas competências, na verdade, ele não sofreu nenhuma alteração de suas competências. A única mudança que houve foi em relação à questão da Secretaria Executiva, porque na primeira alteração do governo Zema, a gente sabe que até por uma questão de corte de pessoal, os cargos de secretário adjunto haviam sido extintos, né? Com essa nova mudança, ano passado, reabriu-se, né, retornou os cargos de secretário adjunto, e aí, como era já antes, a Secretaria Executiva aí passa a ser atribuição do secretário adjunto da SEMAD. A presidência do Copan continua sendo da secretária, né, do secretário de Meio Ambiente, hoje a secretária Marília, mas em regra geral continua dessa forma, ou seja, não houve uma transferência das competências da Secretaria Executiva para a FEAM, em razão da mudança do licenciamento. Bom, eu vou passar o organograma e depois, se for o caso, eu retorno, porque eu acho que é mais importante para vocês falarem sobre a questão da fiscalização, né, que eu acho que é a mais demanda da comissão aqui, né, diante da atuação dos advogados. Nós temos, então, que dentro da SEMAD, nós temos a subsecretaria de fiscalização ambiental, ela permanece, e aí houve uma reestruturação interna dessa subsecretaria. A subsecretaria de saneamento também permanece, mas com modificações, e foi criada uma subsecretaria de gestão ambiental. Antes a gente só tinha uma superintendência, e essa passa a ser subsecretaria em razão também de toda essa incorporação de atribuições que antes eram da FEAM.
a Subsecretaria de Tecnologia, Administração e Finanças, acho que não faz sentido, né, a SUTAF, porque é área meio. Mas vamos falar especificamente da fiscalização. Então, hoje, nós temos 4 superintendências de fiscalização. A unidade de gestão de denúncias, de recebimento de denúncias, passa para a Subsecretaria de Fiscalização, ali vinculada à Superintendência de Inteligência. Nós temos a criação dessa superintendência específica. Antes já havia, né, a Superintendência de Controle Processual, que é onde que realmente tramita, né, os processos até hoje, mais especificamente na DAINF, na Diretoria de Autos de Infração, mas nós tivemos aí essa alteração. Dentro da Superintendência de Fiscalização, houve o retorno para a SEMAD da competência relativa à emergência ambiental, então ela foi integrada aqui na Subsecretaria de Fiscalização. A emergência ambiental, só aí esclarecendo, é realmente a atuação do órgão ambiental em relação a acidentes, por exemplo, em situações que há ali, que é muito comum às vezes em rodovia, alguma questão de carga, as próprias questões, né, de Mariana e Brumadinho são exemplos ali de um caso de atuação do núcleo de emergência ambiental. Outra inovação foi a criação de uma diretoria específica para combate ao desmatamento. E, por fim, a gente vê aqui que as unidades regionais de fiscalização, elas passam a estar vinculadas à Subsecretaria de Fiscalização Ambiental e não mais às antigas SUPRAMs. Bom, aí só para revisar, né, a questão das competências, para a questão de tramitação, que eu acho que isso é importante, como que ficou definido? No âmbito da FEAM, a gente não tem ali uma diretoria de fiscalização, né? Porque no âmbito da indireta nós temos a diretoria e como abaixo da diretoria nós temos as gerências. Nós não temos isso que seria equivalente à diretoria às superintendências no âmbito da administração direta. No caso da FEAM, a gente não tem uma diretoria para fiscalização, nós temos um núcleo de fiscalização, de auto de infração, o NAI, e esse NAI, ele vai continuar, né, tramitando com os processos que a própria FEAM ali for lavrar. Os da SEMAD vai passar para essas unidades regionais da SEMAD, ou seja, a lógica de que cada casa, ela vai ali tramitar com os processos dos servidores dela, né, vinculados, ali lotados, e tem a divisão em relação aos autos de infração lavrados pela Polícia Militar Ambiental. Isso já havia, né, e agora só revisitando aí como que ficou essa competência, porque nós temos um marco temporal. Antes de 21 de janeiro de 2011, esses processos vão tramitar no NAI, e depois na SEMAD, os que foram lavrados posteriormente, nessas unidades regionais. Em relação às competências para a decisão dos autos de infração, elas também variam em relação a quem lavrou, né, ao servidor que lavrou, e em relação ao valor da multa. Nós temos aí várias competências para a decisão. A primeira delas é a do próprio superintendente ali de controle processual, quando for abaixo de 60.503 UFENBs, né? Esse é o valor ali de referência. Então, se for o próprio servidor da SEMAD, é ali a Superintendência de Controle Processual, dentro da Subsecretaria de Fiscalização da SEMAD, que vai julgar. O recurso, sempre recurso hierárquico, vai para o secretário. Se for, no caso da PM, somente a partir de 21 de janeiro de 2011, porque os anteriores vão para a FEAM, ficam na FEAM, vai ser o chefe da unidade regional de fiscalização, dentro desse valor, abaixo de 60.503 UFENCs. A mesma lógica, o chefe da unidade regional dá a decisão, havendo recurso, vai para o subsecretário de fiscalização ambiental.
Mas algumas situações, quando o valor é superior, né, a 60.500 UFENs, que a legislação estabelece a competência do subsecretário, independente de quem lavrou o auto de infração, se foi a Polícia Militar Ambiental ou o agente da SEMAD. Nesse caso, quando o subsecretário que for competente para decidir, o caso do recurso vai caber ao RC do Copan. E nós temos também no decreto, né, uma situação bem excepcional, que foi também o caso das infrações ali de Brumadinho e Mariana, que são situações mais graves, né, infrações ambientais mais graves que afetam toda uma questão de saúde pública, coloca em risco a vida das pessoas, enfim. Então, nesse caso, a competência para julgar é das unidades colegiadas, as URCs, e aí o recurso vai dentro do próprio Copan, né, segue a lógica que a CNR, a Câmara Normativa Recursal, que tem a competência, essa competência geral para analisar recurso no âmbito do próprio Copan. Bom, pessoal, lembrando que o IEF e o IGAM não houve alteração da estrutura em relação, né, das suas unidades regionais. As mudanças foram só da SEMAD e do IEF. Bom, esgotei meu tempo. O que eu faço, presidente? Volto nas caixinhas, respondo perguntas. Tem o Ricardo aí na fila para responder algumas perguntas, deve aparecer outras também. Eu acho que pode partir para essa abordagem. Ricardo, fica à vontade. Marcela, vão num bate-pronto aí. Acho que a pergunta você responde, pode ser? Pode ser. Repete para mim o que é o RA. Unidade Regional de Regularização Ambiental, são as antigas SUPRAMs. Ah, tá. Não é o RRA, não é um R só. Na verdade, houve essa discussão, né? Porque senão ia ficar urra, né? Urra! Entendi. Então, assim, na hora de definir as siglas, né, para não ficar assim, aí ficou URA, mas na verdade são 2 R's. Marcela, pergunta que você não vai querer responder. Antes, só uma observação. Eu, quando, na gestão do Dr. Zé Carlos Carvalho, era governador Aécio Neves, critiquei muito, lembrando que esse formato foi muito, insistia muito o Augusto Henrique Liorta, né, em memória dele, nosso colega já falecido. Sim, lembro. Mas eu criticava muito que transferir para a administração pública direta atribuições de fiscalização e licenciamento ambiental é uma insanidade do ponto de vista de direito administrativo. É o mesmo que imaginar que o Ministério do Meio Ambiente concede licença e fiscaliza, né, prescindindo do órgão operacional, autárquico, que é o IBAMA. Mas, e aí a pergunta que eu te faço de forma desconfortável, mal ou bem, essa maluquice perdurou durante mais de uma década, né? Talvez até mais. Durou mais de uma década. Pois é. E já também tendo como premissa que toda administração, todo governador tem que fazer uma mega reformulação do CISEMA, qual que é a lógica de trocar SUPRAM por FEAM? Não trocou SUPRAM por URA, só mudou a nomenclatura, né? Mas que, por sua vez, é uma unidade da FEAM. Pois esse foi o grande argumento, né, jurídico para que houvesse essa transformação, né, de retornar a competência, né, do licenciamento do poder de polícia para uma administração direta e não deixar num órgão político, né? Mas aí não se procede muito o argumento porque a fiscalização permaneceu. Bom, eu não sei nem se eu posso falar muito isso aqui, mas não pode. No meu olhar, assim, o que eu percebo é que, de fato, igual eu falei, né, são várias reformas. E a gente, como servidor, a gente às vezes até fica cansado de tanta reforma. Porque, no final das contas, a gente fica mais fazendo rearranjos do que, de fato, enfrentando os problemas, né?
os problemas que deveriam ser enfrentados mesmo pela questão ambiental. Mas o que eu vejo pontos positivos, no sentido que a SEMAD, ela ampliou, a gente observa, né, pelo organograma dela, que ela ampliou as competências em relação à política ambiental. Hoje, por exemplo, a questão de educação ambiental, ela está mais forte, essa questão das mudanças climáticas, e isso concentrou mesmo dentro do órgão político. Isso, para mim, foi um ponto positivo. O que me incomoda, Marcela, é que desde aquela época do Augusto já se discutia a conveniência de transformar a FEAM e a FINGAN numa agência ambiental do Estado de Minas Gerais. A Assembleia a não gente aceitou, e principalmente por conta do IEF, uma força política muito grande, e a origem do IEF, mas realmente eu não entendo, porque a FEAM foi sendo desmantelada ao longo desses últimos anos, né? Mas eu entendo que você tem desconforto para se posicionar. Eu, particularmente, não consigo entender, se fosse só uma questão de direito administrativo, para que tanto esforço e mudar tudo de novo? Eu, sinceramente, eu acho que quando eu avalio, né, e estando lá dentro e vejo toda essa reorganização, e também com tantos anos, né, porque mesmo antes de ser servidora, eu já estava ali no Estado, na administração pública, o que a gente vê que realmente houve ali uma estratégia política, uma estratégia de governo. Concordo com você, em 2016, que foi quando saiu nessa reformulação, na época o secretário era o Sávio Souza Cruz, depois o Germano, logo depois, passou um tempo, o Germano assumiu, mas a edição da 21972, que até trabalhei também nela, havia essa discussão, na época eu estava na Procuradoria Jurídica, havia essa discussão que, de fato, realmente era diminuir, enxugar a administração indireta do CISEMA, porque ainda hoje, principalmente nessa parte de fiscalização, há um sombreamento muito grande de competências, né? E é confuso tanto para a área meio quanto para a área finalística fazer toda essa gestão, sem falar na questão de gasto mesmo público. Mas tem essas situações, mas a gente sabe que isso às vezes não chega, né, para quem está realmente no comando, né? Agora, Marcela, a canetada, né? Para encerrar, a impressão que eu tenho, inclusive, é que toda essa mudança acabaram paralisando o sistema, mas também não comente sobre isso. Não, na verdade, isso também foi falado, e eu posso dizer com propriedade, porque, né, eu estou lotada dentro da antiga subsecretaria, e agora eu fui para a DRA, que é a Diretoria de Apoio à Regularização, que, na verdade, saiu toda a estrutura, inclusive de pessoal, da SEMAD para a FEAM e vice-versa, entendeu? Ou seja, houve um rearranjo das carreiras, mas quando você avalia os organogramas, as pessoas, tanto em relação aos cargos de chefia, quanto aos servidores, né, que realmente põem a mão na massa, são os mesmos. Então, assim, houve uma mudança administrativa de caixinhas, mas eu não vejo, e aí, né, sinceramente, eu não vejo uma mudança significativa em termos de tramitação processual de licenciamento ambiental. Tanto é que até os próprios alinhamentos, as instruções de serviço, as consultas jurídicas que foram iniciadas na época da SEMAD, elas continuam em andamento. E também as próprias propostas de alteração normativa, que são várias, que estão em tramitação. Para encerrar, Rodrigo, me permita, depois você fala para a gente sobre DGR, e fala um pouquinho, de novo, sobre priorização, como é que fica. Eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui. Antes, depois e a vocação. Sim, deixa eu colocar. O que é DGR mesmo? Fala para nós aqui. Porque, como não deu tempo, a ideia era passar caixinha por caixinha, né? Mas vamos lá, vou falar rapidamente da FEAM. Essa é a estrutura hoje da FEAM, vocês conseguem ver? Consegui. É um pouco pequeno, né? Então, nós temos aqui, tirando a diretoria de administração e finanças, que era meio, nós temos 3 diretorias aqui finalísticas. A diretoria de gestão regional,
que ela vai realmente fazer esse alinhamento, essa articulação estratégica entre as unidades regionais, e ela também vai fazer o papel que a antiga SUPRE fazia, por meio das suas gerências. Então, esses projetos que a Diretoria de Gestão Regional, hoje, quem ocupa o cargo, que é o que eu falei que não mudou muito, quem ocupa o cargo de diretor de gestão regional é o antigo subsecretário de regularização ambiental. O Vitor Salom. Exatamente. Então, nesse caso, o Vitor, né, o diretor, ele pode avocar hoje, se, por exemplo, houver a determinação do conselho, né, a definição de que um determinado projeto é prioritário, ele pode ir lá e avocar. Por exemplo, aqui em bastidores, mas a gente sabe da questão do lítio, né, que é algo que está sendo bastante, assim, talvez você possa até falar melhor do que eu, né, Ricardo? Então, por exemplo, é uma questão que a gente sabe que tem um todo o cuidado na tramitação e que provavelmente vai seguir esse fluxo, entendeu? Então, assim, são questões mais delicadas, o diretor, ele pode avocar, né, e aí vai tramitar no âmbito da diretoria por meio das suas gerências. Cada gerência ali, ela tem um papel. Uma gerência tem mais um papel de análise técnica, a outra mais de tramitação administrativa, enfim. Além disso, nós temos a Diretoria de Apoio à Regularização Ambiental, né, que é essa, a DRA, que na verdade era a antiga Suara, né, que quem está aí na chefia é o Fernando Beliani, e ela assumiu realmente o compromisso, hoje a maior atribuição dela é de articular, né, junto com a DGR, e aí o decreto ela trouxe muito esse trabalho conjunto entre a DGR e essa diretoria para fazer os alinhamentos, né, de toda a questão de entendimentos, que é mais o que eu trabalho, né, de entendimentos, e fazer também os ajustes na legislação, proposta de alteração legislativa, tudo em relação ao licenciamento ambiental. Aí, dentro da DRA, nós temos também a gerência, né, de apoio ao município, que também já era algo que já vinha sido muito desenvolvido, que a gente sabe, né, que o Estado, desde ali da 140, a ideia era reduzir seu passivo e dar todo o apoio para que os municípios exerçam a sua competência originária e também atos ali de delegação. Então, nós temos uma gerência específica para isso, e a antiga DEREG, hoje ela é chamada de Gerência de Apoio, Gerência de Modernização e Estratégia em Regularização Ambiental. Ela é uma que, por exemplo, ela vai tratar das partes mesmo do SLA, por exemplo, que é o sistema, né, que tramita os processos de licenciamento, essas questões mais realmente de modernização dos fluxos, sabe? E, por fim, a parte de barragens. A parte de barragens, ela continuou na FEAM, né, e aí a gente também observa ao longo, né, a gente até colocou no grupo que saiu recentemente o decreto de caução, foi algo muito discutido internamente, e a gente vê que houve avanço depois, né, das situações terríveis que houve aí, todo um avanço na política estadual de segurança de barragens. Lembrando que as barragens de água ficam aí sobre o IGAM, né? No caso, a FEAM, ela continua com essa competência para monitorar, para avaliar áreas contaminadas, né, para aprovar os planos, me saiu o nome agora, o plano emergencial, né, relacionado à segurança de barragem, fica ainda competência da FEAM. Então, basicamente, permanece isso. E uma situação interessante que até foi colocado na época, internamente, que a FEAM, ela passa a ter uma assessoria de compliance. Isso foi inovador dentro do Estado, nessa reforma administrativa. Não sei ainda dos resultados disso, mas é a primeira entidade aí da administração indireta que passa a ter aí uma unidade específica para fazer o compliance aí na administração pública. Mais alguém? Ótimo. A doutora Fernanda tinha levantado a mão, na sequência o doutor Henrique. Fernanda.
Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem? Marcela, prazer. A minha dúvida era como que ficam as regras de transição? Se você tem um processo de licenciamento em andamento, que agora, do lugar que agora é de competência da URA Jequitinhonha, como que vai ficar? Eles que já estão em andamento. Se for um município que foi para outra URA, ele vai Para ser outra URA. ele vai ser redistribuído. Agora, se foi um processo que originalmente era da URA Jequitinhonha, mas que estava em tramitação na SUPRE, por ser projeto prioritário, ele vai tramitar na DGR, na sede da... Mas o que não for para a SUPRE vai ser redistribuído agora para a URA de sua competência. Na verdade, nesse caso que você perguntou, seria o rearranjo de acordo com os novos territórios. Exatamente. Se o município X ele não pertence mais a Jequitinhonha, e ponhamos, foi lá para Montes Claros, por exemplo, acho que Montes Claros não vai pegar, né? Para Montes Claros. Era da Central Metropolitana e foi para Jequitinhonha, por exemplo. Então, aí há a redistribuição desse processo. Como eu falei, né? A antiga Supran Central, ela foi reduzida, até mesmo por conta do alto passivo que ela tem, né? Entendi. E pela complexidade dos processos. Aí, no caso, a Supran Jequitinhonha vai receber esse processo. Entendi, esclarecido. Muito obrigada. De nada. Obrigado, Fernanda. Vamos fechar com o doutor Henrique. Pessoal, obrigado. Rodrigo, até te mandei a mensagem, mas acho que você não viu. Só para registrar que a gerente de sustentabilidade do sistema FAENG Senar está participando. Eu tomei a liberdade de fazer o convite. A Mariana Ramos, ela tem me dado muito apoio lá na FAENG e também dado apoio às ações da comissão. Então, assim, eu achei importante ela participar da reunião hoje, porque essa reforma administrativa é um tema muito caro a nós lá na FAENG, tá? Então, só para deixar o registro, muito bacana. Mariana é uma pessoa muito interessada, ela não é advogada, mas já trabalhou no órgão e tem um conhecimento muito bom da legislação, e tem contribuído aí no fortalecimento do sistema, né, como um todo. Nós, como grandes usuários do Cisema, né, a gente quer realmente um órgão que faça todos os procedimentos da melhor forma possível. Marcela, parabéns pela apresentação, né? Essa semana até a gente trocou umas conversas, semana passada. Eu agradeço aí sua disponibilidade, né, sua atenção. Eu queria só fugir um pouco do juridiquês e falar que eu acho importante, eu acredito que já tem um plano, mas um plano de divulgação para a sociedade, sabe? As alterações, os nomes ficam enraizados, né? Então, assim, as pessoas estavam muito acostumadas com Suprans, né? Então, assim, eu acho que está tendo uma divulgação no próprio Copan, nas unidades regionais colegiadas, nas câmaras técnicas, né? A Annelise tem feito uma apresentação muito bacana da reforma administrativa, mas eu acredito que está na hora de extrapolar o âmbito do Copan para chegar na sociedade como um todo, e aí, nesse sentido, o sistema FAENG Senar está junto da SEMAD, do Cisema, para fazer palestras, promover workshops, para a gente realmente divulgar toda essa questão, porque para o usuário ele quer ter um serviço de qualidade, né? E eu acho que é isso que, no fundo, é claro que as nuances do Ricardo foram muito pertinentes, mas na prática o usuário ele quer saber onde ir, aonde apresentar a defesa. A gente tem feito algumas cartilhas, vamos soltar também, e depois vou contar aqui com a comissão para a gente distribuir. Está tendo muita dúvida sobre aonde fazer o endereçamento das defesas, das fiscalizações, visto que a fiscalização ela recrudesceu muito nos últimos tempos com as questões dos avanços tecnológicos, né? Então, assim, ainda foi criado, né, uma diretoria específica de combate ao desmatamento. Então, assim, esse é um tema muito caro. A minha não é muito uma pergunta, mas é só colocar a FAENG à disposição, né? E para a gente mesmo, o que a gente quer é que um bom funcionamento, e esse é o nosso intuito de contribuir com todo esse processo, como nós representamos uma boa parcela dos usuários do Cisema, tá, pessoal? Eu também fiquei muito com a questão da URC Jequitinhonha, né, da URA Jequitinhonha.
A região central de Minas é uma região para a gente muito importante, é uma expansão agrícola, e espero que a URA, com a vocação desses outros, dos demais municípios, ela também tenha mais técnicos, enfim, né, que tenham condições de responder em tempo hábil às demandas dos usuários. Tá, pessoal? Mas parabéns aí e estamos juntos nessa tarefa. Obrigado. Obrigado, Henrique. Obrigado, Mariana, pela participação também, pelo acompanhamento. Estar junto com todo o sistema FAENG é muito importante para nós. A gente agradece bastante. E fechando aqui, doutora Marcela, a gente quer agradecer muito, uma honra muito grande para a gente contar com a sua participação na Comissão de Direito Ambiental da OAB-MG, você acresce bastante, de maneira corajosa se posiciona sempre, mesmo que as perguntas sejam dirigidas à própria situação, né, de desempenho da sua atividade em face ao governo. Então, queremos te agradecer bastante, parabenizar pela qualidade, né, do material, das explicações, foi de muito valia, certamente. Tanto é que extrapolou de maneira significativa, né, o prazo, mas com certeza vai ser de grande utilidade para a gente poder rever a sua apresentação. Muito obrigado a todos, né, uma boa noite. Eu só queria Obrigada a todos. e pontuar aqui, né, algumas provocações aí do doutor Ricardo. Eu coloquei minha posição pessoal, não é nada institucional, né? Não posso aqui jamais falar em nome do governo nem da casa, mas é a minha visão, né, como servidora e como advogada mesmo, e da própria experiência e das discussões que a gente tem internamente. Provocação no sentido bíblico, hein? Não no sentido pessoal, pelo amor de Deus. Tchau, tchau. Excelente. Tchau, muito obrigado. Parabéns. Boa noite, pessoal. Obrigada, Marcelo.